Olá, meus amigos do esporte, sejam muito bem-vindos ao Minuto Esportivo. Ontem, sábado, nós tivemos sequência do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada. E de novidade nenhuma, né? Na verdade, a única novidade é com relação à classificação do Campeonato Brasileiro. 4 times diferentes, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas, não estão entre os 4 primeiros classificados. A Ponte Preta, para nós, é a surpresa, está entre os 4 primeiros. Nós temos também o Goiás aí entre os 4 primeiros e lidera o campeonato o Atlético Paranaense, que está invicto na competição e com 9 pontos ganhos. A rodada de ontem e de ontem, a gente percebeu que realmente o Campeonato Brasileiro está muito empobrecido no aspecto técnico. Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo razoável. Palmeiras venceu por 2-0 e venceu bem, foi melhor do que o Corinthians, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Fez 2-0 e decidiu praticamente a partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras apenas administrou a vantagem, mesmo porque aquele ímpeto do Corinthians era perfeitamente e facilmente até neutralizado pelo meio de campo e defesa do Palmeiras. E no segundo tempo ainda o Palmeiras teve 2 grandes oportunidades de gol. Já o Corinthians chutou muito pouco a gol. O Corinthians está mostrando um ataque totalmente inofensivo, um meio de campo que carece de um homem ali de criação, e a defesa começa a falhar. A defesa que sempre foi o ponto alto da equipe do Corinthians. É evidente que o Corinthians está se modificando para pior. O Corinthians atravessa uma crise financeira muito forte, está aí dispensando os seus melhores jogadores, né? Ou aqueles que ganham mais. Perdeu o Guerreiro, perdeu o Sheik, provavelmente depois da Copa América pode perder o Elias. Enfim, o Corinthians está rifando o seu time. E a gente não vê, pelo menos através dos noticiários da imprensa, a gente não vê a possibilidade do Corinthians montar um grande time para esse ano. Aqueles jogadores que vão ficar vão por sacrifício. E o Tite vai ter que promover jogadores da base para procurar montar um time e disputar aí de igual para igual contra os seus rivais. Mas eu acho que o Corinthians precisa sentar, dar uma reformulada na equipe, mostrar uma certa força, senão o time vai perdendo campo, porque está enfraquecido. O Corinthians ontem não foi aquele grande Corinthians que nós estamos acostumados a ver jogar no seu campo, na Arena Itaquera. O Palmeiras não. O Palmeiras, depois dos 2 insucessos, né, e depois da pressão toda durante a semana, foi um time valente ontem, um time bem acertado em suas linhas, ataque, defesa e meio de campo. Palmeiras ganhou o meio de campo, consequentemente, com isso, fez com que o Corinthians recuasse. O Corinthians, que está acostumado a adiantar a sua marcação, não fez isso e deu muito campo para o Palmeiras. 2-0, um resultado justo que tira a forca do pescoço do Oswaldo de Oliveira, que entrou realmente ameaçado de demissão antes do jogo. E se não ganhasse o jogo, certamente estaria demitido hoje. Com esse resultado, incentiva e estimula a equipe do Palmeiras para o restante do campeonato ou para os próximos jogos, né? Já que o Palmeiras tem 2 jogos dificílimos na quarta e no domingo. Lembrando que a Ponte Preta jogou no sábado e venceu por 3-1. Um gol espetacular marcou o Renato Cajá, quase que do meio do campo, por cobertura, uma jogada consciente, lúcida, desse jogador que está brilhando muito, está carregando a equipe da Ponte Preta, ele que comanda as principais ações no meio de campo da Ponte Preta. A Ponte Preta está invicta, com 7 pontos ganhos, ganhou do São Paulo, empatou fora com o Grêmio, um time bem acertado e bem ajustado. Empatou também com o Cruzeiro. Quer dizer, isso tudo reflete o bom trabalho do Guto Ferreira à frente da Ponte Preta. Um excelente resultado obtém a Ponte, vencendo a equipe do Chapecoense. O São Paulo jogou em Porto Alegre e não foi além de um empate
de 0-0. A equipe tricolor criou algumas chances no primeiro tempo, no segundo tempo houve um certo equilíbrio. O Internacional entrou com uma equipe reserva, naturalmente, resguardando os seus principais valores, né, para a disputa da próxima fase da Libertadores da América, uma semifinal dificílima. A equipe do Internacional joga contra o Tigre do México e a gente vê uma certa dificuldade para a equipe de Porto Alegre, embora, na minha opinião, o Internacional tem tudo para ir para a grande final na Libertadores da América. 0-0, um resultado bom para o São Paulo, um resultado também aceitável para a equipe do Internacional de Porto Alegre, diante das circunstâncias, né? Agora, a gente precisa entender também que o São Paulo está aí na dependência do novo técnico que vai chegar, talvez dirija o São Paulo no seu próximo compromisso, estava marcado para chegar hoje, o Osório vai comandar, é o colombiano, né, que vai comandar o São Paulo, naturalmente vai trazer uma nova filosofia de jogo para a equipe são paulina. E o Santos jogou contra o Sport Recife em casa e empatou em 2-2. O gol de empate do Sport foi assinalado aos 47 minutos do segundo tempo. O Santos tem apenas uma vitória no campeonato, precisa melhorar muito. Fala-se muito da permanência ou não do Robinho. O Robinho que fez seu último jogo pelo Santos antes da disputa da Copa América, ele foi convocado e vai disputar a Copa América. Se o Brasil chegar até a final, ele vai desfalcar o Santos pelo menos em 7 partidas, o que é realmente um prejuízo, né, para a equipe santista. Mas enquanto isso, o procurador, se não me engano é a procuradora do Robinho, está discutindo, ou vai discutir com o Santos a renovação de contrato. Eu creio que esse tempo em que o Robinho estará servindo a seleção brasileira, quando ele retornar, já estará tudo definido, ele fica ou não no Santos Futebol Clube. O Cruzeiro perdeu fora, hein? O Cruzeiro também entrou numa crise aí. O Cruzeiro, que é bicampeão brasileiro, foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo River Plate, perdeu de 2-1. Isso aí significa dizer que o Cruzeiro está perdendo um pouco de fôlego. A reformulação da equipe não deu o efeito desejado para o técnico Marcelo Oliveira. O Atlético Mineiro, que na minha opinião hoje é o melhor time do futebol brasileiro, venceu facilmente a equipe do Vasco da Gama por 3-0, num jogo tranquilo, fez os 3 gols no primeiro tempo, no segundo tempo apenas jogou com muita tranquilidade, tocando a bola, esperando o tempo passar. Tivemos também o Fla-Flu, um jogaço. O Fluminense venceu o Flamengo por 3-2, na estreia do técnico Cristóvão do Flamengo. O Flamengo é um time que precisa pensar muito na equipe, com a contratação do Guerreiro, mas o Guerreiro também vai desfalcar a equipe do Flamengo, porque está a serviço do Peru na Copa América. A intenção dos diretores do Flamengo é contratar um meio de campo, um bom meio de campo. Está se falando muito naquele jogador argentino que jogou no Santos, hoje, se não me engano, joga na Ucrânia. Esse poderá chegar a qualquer momento no Flamengo. Esses jogos da Copa, do Campeonato Brasileiro, são jogos importantes nessas primeiras rodadas para aqueles times que buscam permanecer aí numa posição intermediária, como é o caso da Ponte Preta. De repente, fazer pontos agora no início é muito importante, porque daqui 4 ou 5 rodadas, esses grandes times já estão com as equipes prontas, se não estiverem prontas, estão reformuladas, e aí pode pegar as coisas para esses pequenos clubes que a gente imagina que vão ficar ali brigando para não cair. A Ponte Preta seria um caso, mas está numa boa situação e está jogando um bom futebol. Vamos torcer aí para que o Corinthians reabilite, porque o Corinthians é uma força, não só do futebol de São Paulo, mas do futebol brasileiro. Eu torço com toda sinceridade, inicialmente para o Palmeiras.
depois para todos os times de São Paulo. Não tem essa do São Paulo ser adversário do Palmeiras, Corinthians ou Santos. O que interessa é o futebol paulista. E o futebol paulista precisa realmente de um ânimo, de um estímulo e precisa de equipes fortes para comandar novamente o futebol brasileiro. Ameaçou, trouxe para a perna esquerda, cruzamento, segunda trave, Rafael Marques. Gol! Valdívia cruzou de primeira, Zé Roberto vai chegando na grande área, saiu. Gol! Cobrança do Cajá, bola pelo alto, desvio de Thiago Alves! Gol! É o Birubiru por cobertura, golaço! Gol! Girou, bom lance pro Gil, pintou primeiro! Gol! Do meio do campo para pintar um golaço! Que isso! Subiu de cabeça, Robinho na sequência na trave, Robinho balançou! Recupera a bola para o time do Sport, ajeitou, tocou no meio, dominou, mas bateu! Balançou! Lucas Lima, cruzamento no meio, desvio de cabeça, balançou! Neto pro René, observou, sobrou para a batida! Balançou! Da minha parte, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua amizade. Quinta-feira estaremos aqui de novo. Portanto, eu renovo o convite para que esteja conosco na quinta-feira. Um grande abraço e até lá!